Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, Professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje, nesse episódio mais do que especial, eu trago uma pessoa que já fazia um tempo que estava aqui na nossa lista de convidados e prontamente ele atendeu essa semana que nós convidamos. É uma honra primeiro porque é um colega de casa, né? Nós nos formamos na mesma universidade e além de colega de casa, ele passou a se tornar um gestor dessa casa que forma aí grandes profissionais todos os anos. Eu estou falando do professor Caio Carbonari. É lógico que vocês já conhecem ele, dispensam apresentações aqui, mas o Caio é formado na FCA, fez mestrado e doutorado na área de proteção de plantas, pós-doutorado também pela Unesp e no USDA, e hoje é vice-diretor da FCA, fora vários outros acompanhamentos que ele faz aí, coordenações, porque eu digo que quando o cara é professor, ele ganha um pouquinho do gene de louco, então tudo que vão mandando para ele, ele vai aceitando fazer, vai aceitando, e às vezes tem que sobrar um pouco de tempo para a família, né? Caio, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast, conhecer um pouco da sua história, né? Apresentar e a ver sobre esse assunto que ultimamente, a gente até conversava antes de começar a gravar, que com a entrada, né, do RR dos transgênicos, a seleção passou a se tornar um pouco mais acirrada. Aí a ciência e tecnologia teve que entrar em ação e o produtor teve que aprender esse manejo juntamente com as moléculas que nós temos aí. Caio, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Professor Rogério, eu que agradeço muito a oportunidade, é realmente uma grande satisfação, uma grande honra estar participando aqui do Mundo Agro com você. Não posso perder a oportunidade aqui agora gravando, né, de te dar os parabéns aí pelo distinto trabalho que você vem fazendo, né, como pesquisador e como comunicador no agro aí, com um trabalho fabuloso aí com o Mundo Agro. Então, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você, vai ser muito bom esse nosso bate-papo aí. Com certeza. Caio, a comunicação para quem é professor é algo que a gente não sabe o poder que tem, né? E eu digo que o Mundo Agro começou numa brincadeira comigo e com o Gustavo Avelar e hoje se tornou esse grande filho que eu digo, né? Que dá tanto trabalho quanto, mas traz muitas alegrias e a oportunidade de poder reencontrar amigos aí da velha guarda, né? Que hoje estão em destaque na agricultura do Brasil e fazendo o Brasil se tornar esse país que é, né? A potência que nós somos em produção de alimentos e em segurança alimentar. E, Caio, eu tenho muito orgulho, né, de ver o desenvolvimento desses colegas. Parece até brincadeira que a gente diz que sentou ao lado da cadeira um do outro, né, na universidade, a turma passa e você vê aí diretores de multinacionais, líderes de pesquisa internacionais e a gente viaja e acaba encontrando esses amigos. Isso é uma família, é uma cultura que realmente a universidade nos traz e é uma honra muito grande. Parabéns também pelo seu trabalho e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor. E para começar, Caio, como é de praxe aqui, nos conte um pouco do Caio, né? Como que você começou com esse gosto pela agricultura, o que te levou a fazer agronomia e dentro da agronomia, trabalhar com a parte de proteção de plantas e principalmente, né, manejo de plantas invasoras, que é uma disciplina que muitas vezes a turma sai correndo. Falar de molécula, modo de ação, tem muita fisiologia, né, tem que chamar muito o mingo e aí a turma fica assustada e de repente você foi lá e resolveu estudar essa área e se tornou profissional de renome aí no Brasil e no mundo hoje. Nos conta um pouco da sua história, Caio. Bom, só um parênteses, você falou de comunicação, eu concordo plenamente com você que tem um poder gigantesco, né? E eu diria mais, eu diria que a gente tem feito tudo tão certo no agro, se tem alguma coisa que a gente tem que melhorar é a comunicação, e aí um trabalho como o que você vem fazendo é realmente fantástico para levar, né, a sociedade, realmente, né, tudo que o agro tem feito e tem se destacado. Mas em relação à minha carreira, né, como você disse, nós fomos aí
colegas contemporâneos de FCA, né? Acho que tivemos o privilégio aí de fazer agronomia de uma das maiores, melhores escolas, né, de agronomia do nosso país. Eu costumo dizer que foi um pouco por acaso, né? Meu pai foi produtor rural quando eu era pequeno, né? Depois acabou desistindo, né? Era um produtor de frutas, né? Acabou desistindo da atividade, mas eu gostava bastante, né? Tive a oportunidade de fazer o vestibular na época e por ter alguma afinidade ainda, né? Lembrar daquelas raízes, escolhi agronomia e não podia ter sido mais feliz, né? Eu sou um grande entusiasta aí da nossa profissão, um grande entusiasta do agro brasileiro, um grande entusiasta aí do trabalho que a gente vem fazendo, né? Na ciência das plantas daninhas no Brasil, um grupo grande de pesquisadores, né? E pessoas que realmente têm se destacado no mundo todo. E aí eu fiz nosso curso, né, de agronomia, e desde o primeiro ano da faculdade, né, acho que de novo, pouco por acaso, né, mas tive a oportunidade de fazer estágio na área de plantas daninhas. Foi o primeiro estágio que eu fiz e gostei muito, né, me ajustei muito aí ao estágio, né, à área de plantas daninhas, atuando no primeiro momento com a parte de biologia, um pouquinho de ecologia de plantas daninhas e já, né, alguma coisa de controle químico. Fiz iniciação científica na área, né? Tive bolsas FAPESP, e aí uma coisa vai puxando a outra, fui me engajando nessa área, né? E fiquei a graduação toda atuando como estagiário, né? E com iniciação científica na área de manejo de plantas daninhas. Depois que eu me formei, fiz o mestrado, doutorado nessa área, né? Também na FCA. Tive também um grande privilégio, né? De fazer o meu mestrado e doutorado com o professor Vellini, que é um grande mestre aí da ciência das plantas daninhas, né? Foi presidente da CTN-Bio no Brasil recentemente, né? E foi realmente um grande mestre aí que eu tive no mestrado e doutorado. Hoje tem um outro privilégio que é conviver com ele, né? Na área de ciências das plantas daninhas, nós coordenamos conjuntamente, né, a área de plantas daninhas aqui na Faculdade de Ciências Agronômicas, o Núcleo de Pesquisas Avançadas em Hematologia, que hoje conta com mais de 40 pessoas atuando, em termos de nós dois, né, enquanto docentes, mas alunos de graduação, de pós-graduação, pós-doutorandos, né, e os técnicos que nós temos atuando ali nos laboratórios, né? Então é uma equipe grande, realmente um grupo que tem conseguido fazer um trabalho de destaque, né? Eu acho que o nosso centro de pesquisa se tornou referência em desenvolvimento de métodos experimentais e estudos da dinâmica de herbicidas, né? Pesticidas em geral, mas como você disse, bastante focado em herbicidas, né? No ambiente de produção tropical, né? Sempre com o objetivo de buscar oportunidades de melhoria na recomendação de herbicidas, desenvolvimento de novas tecnologias, pensando na agricultura tropical, né? Formulações customizadas para a agricultura brasileira e sem abandonar, né? Obviamente, os trabalhos mais de base aí de biologia, de ecologia, de interferência de plantas daninhas em diferentes culturas agrícolas. A gente tem trabalhado com diferentes métodos de controle também, não só o químico, né, mas cobertura morta, até métodos alternativos, né, para algumas culturas especificamente, não para culturas mais extensivas, mas para áreas não agrícolas e algumas culturas menos extensivas com vapor, com laser, né, até com outras tecnologias. Então é um grupo que trabalha com a ciência de plantas daninhas da maneira mais ampla possível, com o conceito de manejo, né, da maneira mais ampla possível. E paralelo a isso, né, como você comentou, tenho tido também o privilégio de estar junto com o professor Dirceu na direção da Faculdade de Ciências Agronômicas, né, na vice-direção. Nós estamos indo para o terceiro ano, né, e o trabalho de gestão ele é realmente bastante gratificante, né, principalmente enquanto ex-aluno, né, a gente lembrar aí de toda a história, são 23 anos já de FCA, né, e ter a oportunidade de dar alguma contribuição também em termos de gestão tem sido bastante gratificante para mim. Sem abandonar a sala de aula, que é uma coisa que eu adoro, né? Todos os professores adoram estar em sala de aula, né? Se tem um momento que a gente tem realmente de tranquilidade, de realmente trocar ideia com os alunos e transformar todo aquele conhecimento que a gente gera com a pesquisa, com o dia a dia ali, né, dos laboratórios em conhecimento inédito, né, para os nossos alunos, a sala de aula realmente é algo fantástico. E também atuando em gestão, né? Acho que gestão é um pilar fundamental
eu acho que nós não podemos descuidar dele, e também tem tido aí oportunidade de rodar o Brasil todo, né, fazendo palestras, treinamentos. Isso também é fundamental, interagindo com as empresas, né, porque é fundamental que a gente possa aí interagir com o setor produtivo, né. Isso certamente dá mais legitimidade a tudo que a gente faz de pesquisa, isso traz conhecimentos, né, que está acontecendo lá na ponta para os nossos alunos, né. Isso integra a universidade ao ambiente de produção e cria realmente aí um canal, né, para conexão dos alunos que a gente está formando com o setor produtivo, né, com a realidade ali do campo. Isso é fabuloso, né, isso realmente acho que torna a nossa carreira aí bastante completa. Então, acho que um pouquinho da história, né, e contemporizando aí o meu atual momento da carreira, acho que é isso, Rogério. Que bacana. É muito bom, né, Caio? Às vezes a gente não para fazer esse histórico, né, do que a gente realizou. A gente fica muito no momento presente, né, preocupado com os problemas, mas as realizações, elas são muito boas de serem relembradas. E eu vou fazer um comentário de trás para frente, Caio. Essa parceria e essa interação com o setor privado é algo que tem crescido, ainda bem, nas universidades. Isso coloca a extensão no patamar que ela tem que estar dentro da universidade, porque muitas coisas que são desenvolvidas dentro da academia, o setor privado às vezes não tem tempo, não é nem questão de recurso, não tem tempo e às vezes não tem o conhecimento dedicado a isso. E quando você tem a oportunidade, e eu lhe acompanho e vejo o nível, a qualidade e a quantidade de interações, quando a gente volta para isso que você disse que não abandonou quando entrou na gestão, que é estar na sala de aula, um professor que está no campo, que está atuando junto com o setor privado no desenvolvimento, e aí ele volta para dar aula, esses alunos saem ganhando muito com isso, mas muito. E às vezes a própria gestão, né, no setor público não entende a importância disso, mas essa visão tem mudado e isso se dá a novas mentes, pessoas jovens entrando na gestão como vocês, mostrando que isso é importante, a qualidade do profissional melhora, a sustentabilidade passa a ser usada na forma correta, né, da sua visão, que é produzir mais, gastando menos, sendo mais eficiente através dessas interações e colocando profissionais mais bem preparados no mercado de trabalho. Então eu tenho que dizer parabéns e por favor continue, né? Eu sei que é muito difícil tocar tudo ao mesmo tempo, pesquisa, ensino, extensão e gestão, ainda num cargo de direção, mas se ninguém pegar para fazer, as coisas param, né, Caio? Não, sem dúvida. Eu acho que todo mundo tem que dar alguma, né, um pouquinho da contribuição na gestão também, né, que realmente a universidade ela é coletiva, né, e eu acho que em algum momento nós temos que fazer essa contribuição e realmente permitindo, né, que as coisas possam mudar, acontecer, né, e isso é muito positivo. Mas a interação com o setor produtivo realmente, de novo, né, eu acho que vem mudando, como você disse, acho que a resistência a isso na universidade vem diminuindo ao longo do tempo, e particularmente a área de agrárias, né, eu acho que mais uma vez está numa vanguarda aí, porque a gente tem visto não só na nossa unidade aqui, mas outras também, é uma grande interação com o setor produtivo, e obviamente que não é regra, né, mas não é incomum a gente ver a universidade às vezes com recursos, com equipamentos de ponta, né, com gente muito bem formada no exterior, trabalhando com objetivos pouco relevantes, né. Quando você trabalha com o setor produtivo, é uma vacina contra isso, porque não tem nada que o setor produtivo coloque a mão e que vá trabalhar e que vai financiar que não seja relevante, que não vai virar uma tecnologia ali na ponta, que não vai chegar, né, e promover aí de fato um benefício, promover de fato, né, o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura. Então isso é muito legal e eu acho que é um caminho que não pode ser abandonado de forma nenhuma, né? E isso reflete, Caio, o grande índice de empregabilidade no agronegócio, porque quando um aluno participa de um projeto como esse, vocês são 40 profissionais, deve ter aí uns 15, 20% disso de aluno, a partir do momento que ele está interagindo com a empresa, quando ele está pronto para se formar, a primeira pessoa a pensar ele é a empresa a qual ele ou desenvolveu alguma coisa, ou fez estágio, ou passou em algum momento por esse setor. É realmente a integração do networking com
a ciências aplicadas. Então, não estamos dizendo aqui, né, Caio, que a ciência de base, que não é imediatamente aplicada, não é importante. Pelo contrário, ela é a nossa base. Mas quando a gente está interagindo com o setor privado, realmente a gente vê as tecnologias serem desenvolvidas e colocadas em ação porque elas precisam se pagar e gerar um pouco de lucro, porque senão empresa sem lucro não se desenvolve, fica estagnada. E é muito bacana poder ver isso, né? De preferência gerar muito lucro. Lucro não é pecado, né? Pelo contrário, faz a roda girar e as coisas acontecerem. Exato, e às vezes as pessoas têm medo de falar isso, né? É o lucro que permite o reinvestimento, é o lucro que faz o emprego acontecer, então isso não é pecado, perfeitamente, perfeito. Cai um pouco de saudosismo aqui, você falou do Vellini, e me veio à mente eu fazendo uma prova com ele no bloco das salas de aula e ele deduzindo a fórmula de Bhaskara na lousa, né? Então, nós não precisamos falar mais nada sobre esse professor aí que eu tive a honra de estudar com ele e hoje vocês são colegas de trabalho aí na FCA, né? Um forte abraço pro Vellini se estiver assistindo e escutando a gente, viu? Ele é genial, profissional fantástico, que pensa diferente, que pensa muito à frente, né? E como eu disse, acho que eu tive e tenho, né, um grande privilégio aí de conviver com ele no dia a dia. Continua cheio de orientados, continua cheio de ideias, com muitos projetos de pesquisa, dando muita aula, deu a contribuição dele em gestão, né, aqui na FCA, deu uma contribuição fabulosa também enquanto presidente da CTN-Bio, né, em outros cargos que ele passou, e está mais atuante que nunca, Rogério. Que joia, desafiador. Presidente da CTN-Bio é desafiador mesmo, né? Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Mas vamos lá, Caio. Agora eu quero aproveitar, né, toda essa expertise e esse gosto, essa paixão por essa área, né, que é o manejo de plantas daninhas. E a gente sabe dos desafios, né? Eu não me esqueço, o ano passado já viramos, duas safras. Eu estava numa fazenda aqui em Feliz Natal e nós subimos o drone para fazer a avaliação do nosso experimento. Aí o produtor falou, vamos dar uma olhada na área do meu tio ali do lado só. E tinha a famosa vassourinha de botão. E ele falou, professor, se isso pular esse carreador para minha área, eu tô perdido, sabe? Então quando a gente olha um produtor com um problema que eu aprendi que inicialmente foi, poxa, manejo de plantas daninhas é algo que nós temos conhecimento e conceito. Eu lembro que na época o Vellini estava muito engajado, não sei se está ainda, em manejo de plantas invasoras em açudes de hidrelétricas, né? E aí a impressão que dava é que manejo de plantas daninhas nas culturas, cana, soja, algodão, isso ele tirava de letra. Mas hoje a gente tem visto uma situação inversa e muitas vezes preocupante. E o que mais me chamou a atenção não foi e não é a vassourinha de botão e outras plantas que nós vamos falar aqui, né, invasoras. O que mais me chama a atenção é ver a quantidade de milho no meio de uma lavoura de soja, né? E muitas vezes você acha que o milho foi semeado. Caio, contextualize pra gente um pouco, né, essa evolução que nós temos no manejo de plantas daninhas e como eu disse, quando nós tivemos o advento da soja RR, muitos agricultores viram naquilo uma solução interessantíssima, mas que ela requer um conhecimento para o uso do manejo, porque senão você acaba selecionando as plantas resistentes e você perde aquela tecnologia. E agora eu vou falar uma frase que eu aprendi com o Arthur Igreja aqui, que se de repente a gente desligar a internet e o celular, a gente volta para 1992. Então, você ter uma molécula na mão, uma tecnologia que não pode mais ser usada,
é a mesma coisa que retroceder, voltar para o passado. E em termos de agricultura, com a necessidade e os custos cada vez mais apertados, isso é um problema. Como que você vê essa evolução e se nós vamos ter tecnologia aí para frente para poder controlar o que vem aparecendo de novo? Bom, Rogério, primeiro eu não tenho dúvida, né, e concordo plenamente com você que os desafios vêm aumentando, né, nos últimos anos, a complexidade de manejo de plantas daninhas vem aumentando, vem numa crescente, e com desafios, com complexidade, vem aumentando junto os custos do manejo de plantas daninhas e, obviamente, o custo de produção. Isso sempre preocupa, né, porque o Brasil se destaca pela competitividade e nós temos que trabalhar com muito critério essa questão. Mas eu acho que primeiro é importante lembrar o que são as plantas daninhas, né? Exato. A gente acaba tratando do problema e às vezes pula um pouquinho o conceito de planta daninha, que é muito simples, né? E aí você vai concordar comigo, né? As plantas daninhas, primeiro, elas são extremamente prolíferas, né? E produzem muita semente, dispersa com facilidade, tem dormência, forma banco de sementes. Mas uma segunda característica extremamente importante das plantas daninhas e básica, né? Quando a gente fala de plantas daninhas, é a capacidade de se adaptar ao ambiente. E isso é natural, isso vai acontecer sempre, não dá para imaginar nada diferente. Se exercer uma pressão de seleção no ambiente, elas se adaptam muito rapidamente. Primeiro porque tem uma diversidade imensa de plantas daninhas, são milhares de espécies de plantas daninhas com características distintas. Segundo porque dentro da população de cada uma dessas milhares de espécies, nós temos uma diversidade genética muito grande e não é difícil encontrar um indivíduo diferente que vá, né, de alguma forma, acabar, né, se adaptando aí a alguma condição adversa. Um fator de estresse, né, e particularmente o herbicida. O que a gente criou de pressão de seleção nos últimos anos, né? Vamos pegar aí os últimos 15, 20 anos em termos de agricultura no Brasil. Primeiro a gente migrou para o plantio direto, excelente, né? Fantástico, os benefícios do plantio direto indiscutíveis, né? E nós temos que preservar isso para um futuro que demanda aí redução de emissões e o contexto da Agenda 2030, né? Isso é indiscutível. Mas um plantio direto, automaticamente a gente tira o controle mecânico como uma alternativa de manejo de plantas daninhas, ganha cobertura morta, mas a partir do momento que eu ganho cobertura morta, eu também passo a ter uma pressão de seleção ali e vou ter uma adaptação da flora a essa cobertura morta, e isso aconteceu ao longo dos últimos anos, e a gente passa a depender de um herbicida muito importante que entra nessa história, que é o glifosato. O plantio direto é ainda extremamente dependente do glifosato. O plantio direto só decolou no Brasil quando o glifosato de fato virou uma commodity, passou a ter um custo excessivo, viabilizando a troca do preparo do solo pela dessecação química das plantas daninhas. Mas eu tirei o mecânico, coloquei glifosato. Logo na sequência, a gente vem com as culturas transgênicas, né, insere um gene de resistência na cultura que faz com que ela passe a tolerar o glifosato e naturalmente, né, uma tecnologia fantástica e pelas características do glifosato, que é um herbicida de amplo espectro, já de baixo custo nesse momento, com a dinâmica ambiental extremamente favorável, né? Então, a partir do momento que eu incorporo seletividade, ele passa a ser uma ferramenta de controle maravilhosa, né? Mas veja, a gente foi criando uma pressão de seleção, eliminando métodos de controle, eliminando outros herbicidas e passando a criar uma dependência muito grande de um único herbicida, que tinha sido descoberto lá atrás, né? Introduzido no mercado em 74, inclusive vai completar 50 anos no ano que vem, mas que até então a gente praticamente não tinha casos de resistência. A partir daí a gente começa a observar uma crescente, né, em termos de casos de resistência de plantas daninhas. Isso num momento lá atrás em que a gente vivia o caos com resistência de plantas daninhas a inibidores da ALS, inibidores da CCase, que era a dobradinha que a gente fazia com mais frequência para controle de folhas largas e gramíneas, né, em soja e outras culturas anuais, e foi uma solução maravilhosa, né, porque eu passo a ter a tranquilidade de tirar tudo isso, usar um único herbicida que é extremamente efetivo, barato, com muita seletividade em função da biotecnologia. E aí nós abusamos um pouquinho de tudo isso, né? Corta o filme, passa 15 anos, 20 anos aí, né? Nós estamos nessa pegada, né? Dependendo do glifosato para o plantio direto, dependendo do glifosato para manejar a planta daninha dentro das principais culturas anuais e exercendo uma pressão de seleção gigantesca e chegando a um momento crítico, né? Porque de fato coloca o glifosato em xeque e ele ainda é insubstituível. Colocar o glifosato em xeque é colocar o plantio direto em xeque de alguma forma, e nós estamos partindo, né, para algumas mudanças importantes. Primeiro, trazendo novos traits, né, novos genes de resistência a outros herbicidas para aumentar essa diversidade de ferramentas de manejo com segurança, com vantagem da biotecnologia.
mas também trazendo ou ganhando novamente diversidade em termos de uso de herbicidas, mecanismos de ação e principalmente, né, retomando o uso de herbicidas de pré-emergência, que principalmente na cultura da soja ficou adormecido por um grande tempo e é uma ferramenta extremamente importante, né, no manejo, na redução de custos, no manejo da resistência de plantas daninhas, né? Então eu acho que nós estamos um pouco nesse contexto, né? Eu acho que pré-emergente volta a ganhar muito protagonismo e tem crescido bastante, né, ano a ano. É sempre aquém do que a gente preconiza, né, e tem pregado, mas tem crescido e tem voltado em uso, né? E eu acho que nós temos tentado restabelecer um pouquinho a diversificação de herbicidas, a diversificação de métodos de controle. Voltamos a olhar os conceitos, né, da ciência das plantas daninhas, que é uma rotação efetiva de culturas. Efetiva que eu digo não adianta eu tirar a soja e fazer o milho, que é maravilhoso também, nossa dobradinha aí com resultados fantásticos, mas sem alternar, né? Eu tenho glifosato na soja e tenho glifosato no milho, então de maneira que a gente possa rotacionar a cultura, mas rotacionar junto, né, ou diversificar um pouquinho os métodos de manejo de plantas daninhas, focar nas práticas culturais, focar nas práticas preventivas, né? Aquilo que você estava falando da vassourinha de botão, se pular o carreador eu estou ferrado, né? Mas trabalhar as estratégias de prevenção exatamente para evitar a disseminação, evitar a introdução de biótipos, de genótipos, né, de espécies de difícil controle dentro da minha área. E tem coisas muito simples, né, que é exatamente fazer o controle de um carreador bem feito, que é trabalhar com semente de qualidade, que é, enfim, né, coisas simples que a gente vai incorporar dentro do programa de manejo e que vai, né, dar corpo aí a esse programa e realmente permitir atuar em várias frentes aí em termos de manejo de plantas daninhas. Eu acho que nós estamos um pouquinho nesse contexto, né, de maneira geral aí nesse momento, em termos de manejo de plantas daninhas. É muito importante, Caio, você colocar de forma tão simples algo tão importante, porque aí voltando lá para essa área da vassourinha de botão, esse produtor falou, meu tio perdeu o time, ele perdeu aí 3-4 dias para manejar e aconteceu o que aconteceu. Então, a técnica, além de ter a molécula, a técnica do uso de forma correta, momento adequado, umidade, condição da cultura, é importantíssimo. Então, o legal da agricultura, o legal da agronomia é que algo que culturalmente todo mundo acha que é muito simples, né? Plantar é fácil, abre um buraco no chão, põe a semente, espera nascer e colhe. Quando você olha isso no detalhe, você vê a complexidade tão grande. Quando nós estávamos cursando a graduação, eu lembro do Benês nos levar, professor Hugo Benês, se eu não me engano o Paulinho estava junto, Paulo Arbex, nos levar na área de plantio direto, que é uma das áreas mais antigas do Brasil, e eu não me esqueço do Benês falando exatamente isso que você disse. Antes do plantio direto e da palhada, você invertia o solo, enterrava o que estava em cima, expunha o que estava embaixo, ia nascer um pouquinho, você controlava. Agora a dinâmica mudou. Porque o herbicida não vai entrar em contato direto com a planta, a gente tem que saber como ele vai funcionar na palhada. E aí lá se vão 25, quase 26 anos desse dia. E hoje os meninos que passam aqui, que passam aí, eles já entram na faculdade, já na universidade, já sabendo o que é o uso de palha e o manejo dessas culturas. Só que o uso correto do herbicida ainda é uma incógnita para muita gente. Quando você fala, né, no resgate do uso dos pré-emergentes, eu vi um vídeo, e eu não tenho vergonha de dizer que eu acompanho muita gente boa, porque tem muito conteúdo bom na internet, e um produtor do Rio Grande do Sul, ele estava preocupado como ia ficar o sulco de semeadura dele para que ele pudesse usar um pré-emergente se chovesse, se esse produto ia escorrer para dentro do sulco ou não. Falei, olha só o nível do detalhe que a gente tem que ter, porque realmente, se ele acumular onde está a semente, onde ela vai se desenvolver, pode causar algum problema. E eu vim aprender aqui no Mato Grosso, Caio, problemas de resíduo de 2,4-D na cultura da soja com manejo do algodão, coisa que a gente achava que era problema em semente, né? E aí nós começamos a descobrir o que é ter água ou não ter no solo. Então todas essas dinâmicas são muito importantes. E aí eu faço a pergunta para você, as moléculas que nós temos hoje, elas ainda são efetivas para fazer esse manejo? Ou elas não têm mais eficiência em função da resistência,
ou ainda falta um pouco da aplicação da técnica de forma correta, como esse produtor da vassourinha de botão que perdeu 5 dias e aí ela tomou conta da área dele? Exatamente. Bom, 2 pontos antes de entrar na questão das moléculas que você tocou e que são muito importantes, né? De novo, prevenção, a gente esquece, negligencia, e são as práticas de controle em geral mais simples e a base, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? O professor Rogério, professor de referência de sementes no Brasil, Plandaninha produz muita semente, dispersa com facilidade, tem dormência e tem longevidade. Uma vez que perdeu o time, produziu semente, reabasteceu o banco, nós estamos falando de 20, 30, 40 anos de semente viável ali no solo. Então, o momento correto é trabalhar prevenção, é sem dúvida nenhuma estratégia que traz muito resultado e a primeira coisa que nós vamos pensar, depois o controle cultural e depois nós vamos pensar em moléculas de herbicidas, né, em recomendação de herbicidas, especialmente, né, nos 2 momentos críticos que nós temos ali, na dessecação, pré-plantio e dentro do ciclo da cultura, no período crítico ali de prevenção da interferência de plantas daninhas para não nos roubar a produtividade. No contexto, você comentou também das tigueras, Rogério, eu acho que vale a pena um comentário também, né? Eu fiz tentei fazer um histórico aí, né, do momento que nós vivemos e, de fato, a hora que a gente passou a introduzir culturas geneticamente modificadas, né, para resistir a herbicidas, o que não era um problema muito grave, porque a cultura não tem exatamente essas características que eu citei da plandaninha, eu eliminava com facilidade, não tem fluxo de emergência, era relativamente simples, passou a ser complexo porque passa a ser mais uma espécie resistente ao herbicida dentro da área. Então isso também vem ganhando bastante relevância. É considerado, né? O milho na soja é considerado uma planta invasora, né? O conceito de plandaninha é uma planta que ocorre onde ela não é desejada e está causando algum prejuízo, né? Então ela é uma plandaninha ali naquele momento e não é uma das plantas daninhas mais fáceis de serem controladas, principalmente quando ela vem com um gene de resistência a um herbicida e agora a 2 herbicidas, 3 herbicidas, 4 herbicidas em algumas situações. Então é realmente um ponto importante. Outro ponto importante, né, nós paramos com várias ferramentas ao longo desse tempo, mas a gente pode voltar lá na prateleira e buscar essas ferramentas, e aí eu acho que a gente entra, né, um pouco mais especificamente na sua questão, se a gente tem moléculas, né, se a gente tem ferramentas, se o que nós temos é efetivo no manejo de plantas daninhas, eu penso que sim. Obviamente que é muito desejável sempre ter novas moléculas, novos mecanismos de ação, nós queremos isso e é muito bom que a gente possa evoluir nesse sentido, mas nós temos uma quantidade de ferramentas grande, né, uma diversidade grande de mecanismos de ação de herbicidas que a gente tem resgatado, tem voltado, né, a utilizar, mas nós temos que reaprender a usar, porque para emergente o que você falou é perfeito, né? A gente parou de usar lá atrás, vamos pegar na soja, né? Realmente a gente abandonou para emergente, focou no glifosato, trouxemos alguns outros pós-emergentes ali para dar um suporte, né? E voltamos a usar para emergente. Nesse período, mudou tudo em termos de sistema de produção. Você tem a cobertura morta, que é uma barreira, que vai alojar o herbicida no primeiro momento, que vai depender de chuva para chegar no solo, muda tudo, nós vamos reaprender, nós tivemos que reaprender, nós estamos reaprendendo a usar essas ferramentas, então elas estão disponíveis, eu acho que nós temos uma quantidade substancial de moléculas, de ingredientes ativos, mas em muitas situações nós estamos reaprendendo a utilizar essas ferramentas, né? E eu acho que tem muitas oportunidades de reposicionar melhor, desenvolver formulações mais adequadas, mesmo para produtos mais antigos, né? Que até saíram do mercado em algum momento lá atrás e que estão voltando ao mercado, né? Em um outro momento, com novas tecnologias, com novas formulações, com novos posicionamentos. Então isso tem acontecido e eu acho que é realmente esse esforço, né? De buscar essas alternativas, de reconstruir aí os programas de recomendação de herbicidas de maneira mais diversificada, né, e aproveitando ao máximo as particularidades, as características de todos esses produtos. Não tem herbicida ruim, né, é achar a oportunidade, né, e o cenário adequado para o uso de cada um deles, mas nós temos de fato uma diversidade grande aí desses produtos. Perfeito. Caio, quando a gente fala em proteção de doenças, né, principalmente nos fungicidas, nós vemos uma integração muito grande do que já existe sendo misturado, né? A gente entende que novas moléculas são muito onerosas para serem criadas, mas as combinações ou às vezes algumas pequenas mudanças fazem com que o modo de ação dela consiga pegar aquele fungo, né, aquela bactéria resistente ou mesmo a planta daninha. Antigamente a gente falava, ainda fala, né, inibidor de ACCase, ALS ou a mistura dos dois. As misturas nos herbicidas, elas também têm se tornado efetivas e têm dado um fôlego a mais para o produtor poder ter um manejo mais eficiente?
Sim, né? Eu acho que nós estamos indo nessa mesma direção. A gente tem realmente buscado oportunidade aí de trabalhar novas misturas em novos contextos, né? E realmente com resultados bastante efetivos. Acho que antes disso, né, a gente tem vivido um momento, Rogério, que depois de muito tempo, de um setor aí de desenvolvimento de novas moléculas que ficou, de certa forma, adormecido, aí nós estamos vendo despertar, né, nos últimos 4, 5 anos da indústria, no sentido de desenvolver novos ingredientes ativos. Isso voltou a acontecer e isso é muito positivo, né, porque de fato a gente não via essa perspectiva. Ficou um mercado aí, principalmente para herbicidas, depois da biotecnologia, bastante parado, né? E isso mudou. A gente tem visto aí, apesar de um número menor de empresas atuando no descobrimento de novas moléculas, isso voltou a acontecer e quando a gente olha para as principais empresas que fazem discovery, todas elas têm novos herbicidas no pipeline e têm boas perspectivas aí para os próximos anos. Inclusive nós tivemos, depois de 40 anos, um novo mecanismo de ação anunciado, né, pela FMC, e é um produto que deve chegar no mercado nos próximos anos também. Então, essas inovações mais disruptivas em termos de controle químico de plantas daninhas, elas voltaram a acontecer. Isso nos dá uma boa perspectiva aí frente aos desafios. Apesar disso, ou em paralelo a isso, a gente tem feito, de fato, uma grande revolução em termos de reaproveitar, olhar para o que nós tínhamos no passado, tem registro, tem condições de uso, são produtos ainda muito seguros e com bons resultados, e desenvolver tecnologias ou associar ou fazer inovações mais incrementais que possam melhorar a performance desses produtos. Misturas que são bastante sinérgicas, a gente tem avançado bastante nesse sentido. A gente tem feito o que a gente tem chamado de tropicalização de formulações de herbicidas. Isso é algo também muito legal, né, que está acontecendo e no Brasil, porque assim, os ativos em geral são desenvolvidos fora, mas hoje a gente tem total condição de desenvolver formulações focadas na agricultura brasileira, né? Então as empresas têm trabalhado muito nesse sentido, inclusive empresas nacionais fazendo um trabalho fantástico em termos de desenvolvimento de novas formulações. O herbicida que foi desenvolvido lá na década de 70, 80, ele está no mercado, mas os componentes da formulação evoluíram muito, né? Tem componentes de formulação que vieram do mercado de fármacos, né? Do mercado de cosméticos, que tinham um custo muito alto no passado e que hoje são acessíveis, e nós estamos incorporando isso às formulações. Encapsulamento, nanoencapsulamento e N outras tecnologias que dão uma performance completamente diferente, tanto para pós-emergência como para emergência. E acho que mais do que isso, a partir do momento que a gente passou a desenvolver formulações que eu chamo de tropicalizadas, né, e focadas nos sistemas de produção brasileiro, a gente passou a investigar, né, e esse é o nosso trabalho, né, do dia a dia aqui muito forte, investigar oportunidades de entender a dinâmica, entender onde tem perdas significativas. Palha, por exemplo, é um componente extremamente importante a ser estudado, entender e buscar soluções tecnológicas para fazer com que esse ativo possa performar melhor. Então, só um exemplo, fotodegradação em palha para um herbicida de pré-emergência é muito mais relevante do que era quando eu aplico no solo, que tem rugosidade, tem umidade, tem difusão do produto. Na palha ele está na superfície, exposto numa temperatura ali na superfície mais alta, que não é suficiente para degradar o herbicida, mas faz a molécula vibrar e ultravioleta quebra mais fácil. E é uma realidade essencialmente de agricultura tropical. É uma solução que se nós não desenvolvermos aqui, ninguém no mundo vai desenvolver. E a gente começou a olhar para isso e começou a trazer soluções tecnológicas para melhorar a performance. Se eu reduzo fotodegradação, eu ganho residual, eu reduzo dose, estou reduzindo perda, isso tem ganho ambiental, isso tem ganho eficácia, tem várias oportunidades de mexer em formulação para ganhar em seletividade. A gente volta a olhar a questão do carry-over, que também era um problemão no passado, depois deixou de ser um problema, né? Agora volta a ser um problema. Um ponto de atenção com o uso de pré-emergentes novamente, mas tudo isso está acontecendo, né? De fato, eu tenho dito aí que é uma revolução que vem acontecendo do ponto de vista de inovações incrementais em produtos já bastante antigos de mercado, com um padrão de comportamento, com uma entrega de resultado bem diferente do que a gente tinha. Só para dar 2 exemplos, olha, clomazone, né, um herbicida de pré-emergência, tem volatilidade, né, tem algum risco. Nós migramos para uma formulação microencapsulada, reduz volatilidade, dobra a passagem pela palha, muda completamente a performance dentro de plantio direto, dentro de cana crua, né, dos nossos sistemas de produção com cobertura à morte.
E um outro exemplo é o próprio dicamba, né? Um herbicida de pós-emergência que a gente traz novamente para o mercado, que um bom herbicida aí para controle de folhas largas, que no passado tinha um problema bastante sério de volatilidade. As formulações que estão vindo agora mudaram o sal, que é conjugado ao ingrediente ativo, o ativo é o mesmo, mas mudou o sal e adicionou um redutor de volatilidade, que faz com que o ácido dicamba fique ligado no sal com mais força e não volatilize. Resolveu o problema, mudou o comportamento, mudou a performance, mudou a recomendação. Então, isso tudo vem acontecendo. E numa intensidade muito grande, além das novas moléculas que voltaram a ser desenvolvidas. É legal isso. E foi assim, não foi combinado, mas na hora do almoço eu estava conversando com a minha esposa, que trabalha na área da saúde, é docente aqui também, e ela perguntou quem que eu ia entrevistar, e eu estava contando a sua história e falando, né, da sua especialidade, e falando sobre as perguntas que nós tínhamos elaborado. Ela falou: olha, Rogério, na área da saúde é muito comum que os fármacos que tenham uma utilidade sejam estudados para atender a outros pontos. E foi exatamente isso que você disse, né? Às vezes a molécula é a mesma, você não precisa mudar ela, mas ela consegue atuar num outro lugar que a gente não conhecia. Então, antes de criar novas moléculas, tem muito estudo, muita coisa a ser feita. E esse exemplo do dicamba é fantástico, né? O próprio glifosato, que vai completar 50 anos, tem uma evolução contínua em 50 anos em termos de níveis de absorção na planta em função de novos surfatantes. A gente tem melhorado a absorção de glifosato continuamente, mesmo sendo o mesmo ingrediente ativo, né, há 50 anos. Isso é muito legal. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Caio, quando a gente fala, né, em herbicida, você tem que atuar numa estrutura viva, que é a planta, para que ela pare de se desenvolver. E ele pode ser utilizado na planta invasora, mas uma das funções do herbicida é atuar como dessecante. E no setor que eu trabalho, que é a área de sementes, com a proibição do uso do paraquat no Brasil, e em 2021 eu estava nos Estados Unidos e acompanhando lá eles permitiram por mais 10 anos, né? Porque eles viram o perigo da segurança alimentar em se proibir o uso de um dessecante como esse. E aí nas sementes nós ficamos desprovidos de uma molécula que permitisse finalizar o ciclo da cultura sem prejudicar a qualidade da semente. Hoje a gente só tem o diquat, o glufosinato, a gente sabe que reduz a qualidade da semente. Essa utilização do herbicida ou para manejar a planta daninha ou para finalizar a própria cultura tem uma nuance interessante, porque, por exemplo, eu não consigo matar uma soja resistente ao glifosato com o glifosato, né? E aí a dinâmica muda um pouco. E esses dessecantes para final de ciclo, e aí entra mais alguma coisa lá na frente, desfolhante para algodão, eles estão se tornando cada vez mais restritos. Qual que é a sua visão de solução para isso? Eu estou quase pedindo para você me dar o cálice sagrado aqui para como a gente conseguir finalizar a cultura da semente sem perder qualidade e colher tudo ao mesmo tempo, né? Mas como você vê, o que a gente pode olhar para o futuro, talvez com o uso de novas tecnologias, né, e inovações que permitam essa ação na própria cultura dessas moléculas. Bom ponto, e realmente é um segmento aí que ficou um pouco a pé, né, eu diria, com a saída do paraquat. Primeiro, é importante essa reflexão, como você comentou nos Estados Unidos, a liberação há 10 anos, né? Muitas vezes se cria a ideia no Brasil que foi proibido na Europa, foi banido no mundo inteiro e que a gente continua usando na contramão do mundo. Isso não é verdade em hipótese alguma, né? Veja, é muito fácil para a Europa proibir algo que ela não usa ou não tem relevância. Para quem que tem relevância paraquat? Para quem produz soja, né? A Europa não é relevante. Então você está proibindo algo que você não usa. Aí é muito simples, né? E é um pouco na mesma linha que está indo a discussão do glifosato na Europa. A Europa proibiu, o Brasil proibiu. Quem mais proibiu que produz soja, né? E que é relevante em termos de produção de soja? Mas ninguém, né? Isso tira a nossa competitividade, porque é um produto realmente que tinha um custo muito baixo, fazia um papel extremamente importante, não só na dessecação pré-colheita, mas na dessecação ou na finalização da dessecação pré-plantio. Nós não temos um substituto direto, né? E o que é pior, né? Se a gente faz uma análise fria assim, por que nós proibimos, os Estados Unidos continuam utilizando? Paraquat tem risco? Sem dúvida. Do ponto de vista de saúde, ele é um produto bastante tóxico. Dá para mitigar?
dá para mitigar. Os outros países estão fazendo isso, continuam utilizando. Tem risco ambiental? Zero. Produto extremamente seguro do ponto de vista de risco ambiental, porque ele é extremamente absorvido no solo, indisponível, bioindisponível e rapidamente degradado. Tem risco para a cultura? Para o consumidor, né, a partir da aplicação na cultura? Zero também, porque é um produto exatamente que não é móvel, que não vai acumular no grão, não causa, aliás, nenhum dano, né, em termos de produção da semente ali. Então ele é extremamente seguro para o consumidor, para o ambiente, e tem algum risco para o trabalhador que dá para ser mitigado, e nós proibimos o produto que tinha um papel extremamente relevante em termos de competitividade da soja no Brasil. E pior, sem um substituto direto, porque hoje, diretamente, que faça o mesmo papel, na dessecação, talvez com diquat e alguns inibidores de protóxicos, a gente conseguiu substituir um pouco mais rápido, mas na dessecação e principalmente produção de sementes, realmente acho que não tem um substituto direto. A boa notícia eu acho que tem produtos sendo desenvolvidos e estão chegando ao mercado aí novos inibidores da Protox, né, que eu acho que vão encaixar bem, porque são muito rápidos em termos de efeito, tem efeito em baixas doses e que já estão chegando ao mercado, e eu acho que vão preencher um pouco desse vazio aí deixado pelo Paraquat. E nessa transição nós estamos realmente buscando oportunidades. Algumas coisas têm acontecido até na mesma linha que nós discutimos, né, de misturas, de buscar misturas que possam se complementar, acelerar um pouco a ação, mas efetivamente com o mesmo potencial ali do Paraquat, ou um substituto direto para o Paraquat, nós não temos ainda no momento. Acho que nós vamos ter no futuro muito próximo. E isso é um alerta extremamente importante quando a gente discute, ou quando a Europa discute proibição de glifosato, vai na mesma linha. O glifosato é a base da agricultura sustentável brasileira, a base do plantio direto, não tem um substituto direto, aliás, não tem nada que chegue perto em termos de substituição ainda do glifosato. Apesar da resistência, apesar dos problemas, a gente tem associado outras moléculas para preencher esse gap, né, nas falhas do glifosato, mas não tem ninguém que faça ainda a base que o glifosato faz. E essa discussão está acontecendo, né? Eu espero que o Brasil não embarque numa discussão dessa, né, porque não faz absolutamente nenhum sentido. É um produto extremamente seguro e que é a base da nossa agricultura. Exatamente. É bom ter essa reflexão. E realmente o que me chamou a atenção quando eu vi essa discussão do Paraquat foi exatamente o ponto que você tocou. Eles citaram da mesma forma, inclusive os congressistas discutindo, falaram: existe risco à saúde? Existe. Nós temos técnica para controlar isso. Quantas pessoas podem ficar sem comer no planeta se a gente não utilizar uma ferramenta tecnológica como essa? Votaram e deram mais 10 anos com a intenção de que surjam novas tecnologias, né, com menor risco dentro desses 10 anos. E aí foi literalmente um quiprocó na indústria de sementes, como dessecar as culturas nesse momento, mas é um desafio aí a ser enfrentado. E antes de finalizar, uma pena, né, o tempo vai passando, mas como que a inovação tecnológica, né, será que a inteligência artificial e outros métodos de controle que não sejam o químico podem atuar como ferramentas complementares hoje, Caio, no manejo de plantas daninhas? Eu acho que tudo isso já é realidade, Rogério, né? Não é massivo ainda, mas está realmente se consolidando, né? Quando a gente fala de agricultura de precisão, hoje a gente avançou bastante, né, no mapeamento de plantas daninhas, na aplicação localizada de herbicidas com drones, né, em algumas culturas. Em cana-de-açúcar é bastante comum, o que a gente fazia de catação manual, hoje a gente já faz com drone, substituiu, né, com muito mais eficiência, e eu não tenho dúvida que a gente tem evoluído bastante. Sensores que permitem aplicação localizada também, né, processamento de todos esses dados para tornar tudo isso efetivo. A inteligência artificial, análise de banco de dados tem um potencial gigantesco também, né? Nós temos alguma experiência com inteligência artificial e recomendação de herbicida em cana, melhorando a eficácia e principalmente trabalhando a questão de seletividade, que é um ponto crítico, né, de grande atenção em cana. Então, tudo isso está acontecendo numa velocidade muito grande, né? Eu acho que a gente passou muito tempo discutindo agricultura de precisão, mas ainda faltava alguns pilares para a coisa se consolidar, e eu acho que isso aconteceu, né? Ou está acontecendo e permitindo que tudo isso se consolide de fato, né? A internet está hoje muito mais acessível, disponível, os equipamentos têm uma velocidade de processamento grande, né? Para coletar, processar essas imagens, né, e realmente tomar decisão
e atuar em cima delas, né? Mas eu acho que a gente está num ponto de virada, e eu acho que essas tecnologias vão passar a contribuir de maneira mais massiva nos próximos anos. Hoje tem iniciativas, eu vejo a base pronta, né? Realmente uma questão aí de escala agora de toda essa tecnologia, embora algumas iniciativas já estejam realmente funcionando muito bem. Só de pensar, né, que a gente pode usar um drone para ir pontualmente fazer uma aplicação, ou um sensor na barra de um pulverizador que identifica a planta daninha e só abre o bico para aplicar onde está a planta daninha. Isso é sustentabilidade, né? Isso é tecnologia na prática, né, Caio? E já é realidade, né? Isso aí, tecnologia está pronta para fazer isso acontecer. E eu assustei quando cheguei no Mato Grosso em 2006 e vi aplicações com 8 a 10 litros, né, de avião por hectare. Falei, meu Deus, mas será que isso funciona, né? Depois descobri que tinha até menos. Então hoje a gente consegue usar volumes bem menores, com muita precisão e muita segurança para o ambiente, para a cultura e para o aplicador também. Isso se chama tecnologia. Caio, que gostoso conversar com você, ver a facilidade, né, com que você fala de um tema que é difícil, é complicado de se conversar, e já vou deixar aqui um convite próximo, né, se você quiser trazer alguém da sua equipe também, para aí a gente detalhar um pouco mais o que são, né, talvez essas moléculas que estão por vir. Geralmente a gente ganha alguns spoilers aqui. Você deu um aí, não sei se alguém pegou, mas eu já vi que tem molécula nova chegando. E para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre os modos de ação e o que enfrentar, principalmente num ano que nem esse. Um ano em que não tem água no ambiente. A gente sabe que se não tem água as coisas não funcionam, nem a planta. E a planta daninha, como ela é uma estrategista, ela tem condições muito mais adaptadas para isso, então ela se sobressai. Muito obrigado, viu, Caio? Muito gostoso conversar com você, ver esse trabalho que você está desenvolvendo aí com primazia. E o que eu desejo é que você tenha ainda uma carreira bem longa e consiga formar muitos e muitos pupilos, assim como o Veline nos formou, e vocês consigam fazer com que essa linha do tempo aí se estenda cada vez mais nessa área tão importante para a agricultura do Brasil e do mundo. Rogério, um prazerzão, realmente. Passou aqui um tempo muito rápido, né? A conversa boa, o tempo voa. Mas eu acho que realmente a gente tem grandes desafios, mas eu não tenho dúvida que o Brasil ele tem trilhado o caminho da ciência, da tecnologia e da inovação no agro, né? Eu acho que os ingredientes que nos trouxeram até aqui viramos uma potência, um exportador colossal aí de alimentos, né? Uma potência na produção de alimentos, fibras, bioenergia. Não foi por acaso, né? Nós fizemos uma lição de casa, talvez o que nenhum outro setor da economia fez, ou pelo menos com a eficiência que nós fizemos no agro. Agora, eu não tenho dúvida que nós temos desafios crescentes, né, do ponto de vista de manejo de plantas daninhas, mas também tenho certeza que com os mesmos ingredientes nós vamos resolver, né? Com mais ciência, com mais tecnologia, com mais inovação, a gente vai achar solução aí, né, para os problemas, né, e para manter a competitividade, né, e eficiência que nós temos aí na nossa agricultura, sem dúvida nenhuma. Então foi um grande prazer parabenizar você mais uma vez aí pelo trabalho que você vem fazendo, né, pelo mundo agro aí, disseminando conhecimento, né, informações de qualidade que a gente precisa, né? Realmente divulgar todo esse trabalho maravilhoso que o agro tem feito no Brasil. Obrigadão pelo convite, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. Eu que agradeço, Caio. Para você que ficou com a gente até agora, eu vou deixar aqui o LinkedIn, o e-mail do professor Caio Carbonari, que se colocar na internet também Caio Carbonari, tem muita coisa, tem muito vídeo interessante para se assistir de assuntos que às vezes a gente não tratou por aqui. Tá? E tenho certeza que você mandar um e-mail, ele vai responder com o maior prazer. E saiba que na semana que vem tem mais episódio do Mundo Agro Podcast aqui no YouTube e em todas as redes de distribuição de podcast do Brasil. Caio, um forte abraço para você, um bom resto de ano e começo de safra, né? Porque quando termina o ano a gente está começando a produzir no Brasil, que não para mais, que a ciência e tecnologia se tornem, né, a energia, a vitamina do nosso dia a dia. E lembrando que isso tudo começa dentro da universidade, dentro da escola, onde as pessoas são formadas e são capacitadas para a gente continuar alimentando a população de forma saudável, sustentável e todo mundo consiga aí ter uma boa vida pela frente, produzindo cada vez melhor. Forte abraço, Caio, forte abraço a todos, manda um abraço pro professor Dirceu e todos os nossos grandes amigos aí da saudosa FCA. Tem um carinho muito grande por essa
universidade, só estou aqui hoje por causa dela. Muito obrigado, forte abraço e a gente se encontra. Até mais. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.